Eu vou fazer a live pra minha mamãe. Boa noite, pessoal! Boa noite! Como é que vocês estão? Juliana, obrigada. Lindos são vocês. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a essa live, onde nós vamos falar um pouco da palavra de Deus para vocês, vamos orar por vocês. E nós vamos trazer aqui algo especial para vocês também acompanharem com a gente. Por isso, são 21 horas e 35 minutos no horário de Brasília. Eu gostaria de pedir a você para compartilhar essa live com o máximo de pessoas que você puder, porque a gente vai estar aqui orando por você, intercedendo pela tua vida, pela tua casa, pela tua família e trazendo mais algumas informações sobre os nossos atos proféticos especiais que vão acontecer esse ano. Então, seja muito bem-vindo! Meu cabelo tá bonito, né, gente? Oh, coisa boa, menino. Olha só. Tava agora falando com meu esposo. Olha o tamanho que tá, ó. Tá grande, né? Não, sem falar na praticidade, né? Lavou o cabelo, passou o shampoo, secou aqui, passou uma escovinha giratória. Tudo certo, né, Joshua? Né, filho? Gente, compartilha aí, convida todo mundo. Eu vou já convidar o apóstolo Estevão para entrar aqui comigo nessa live. Convidar também a bispa Fê Hernandes. E olha, tem muita coisa para você receber nessa live agora, aqui nesse momento. Então, para começar, curva a tua cabeça, quero orar por você. Pai, nós começamos essa live nesse momento, já é noite de 10 de fevereiro de 2023. Nós colocamos, Pai, a nossa vida e a vida de quem está conosco aqui online nas mãos do Senhor. Pedimos em nome de Jesus a tua cobertura espiritual, a tua proteção, o teu agir, o teu trabalhar, o teu transformar, o teu providenciar, Senhor, de uma forma extraordinária na vida de cada pessoa que está aqui agora. Pai, que os teus filhos venham receber aquilo que nós vamos ministrar sobre a vida deles e que o teu nome seja exaltado em nome de Jesus. Amém? E ministrando algo especial que com certeza vai mudar a sua vida. Paz do Senhor, apóstolo. Bispa Virgínia, paz do Senhor, tudo bom, querida? Tudo bom, pai? Glória a Deus, que alegria. Alegria. Que Alegria já é estarmos juntos instantânea. Aí aqui. já olha e fala, pai. Amém. Glória a Deus. Obrigado por ter aceito o convite. Estou aqui falando para o povo que eles devem compartilhar a live, porque nós vamos orar por eles. E o que nós vamos trazer para eles aqui essa noite é algo diferenciado, extraordinário, onde nós cremos que através desses atos proféticos que vão acontecer esse ano, Deus vai mudar a vida deles, né, apóstolo? Com certeza absoluta. A gente sabe que todas as vezes que nós praticamos um ato profético, que nós cumprimos aquilo que são todos os preceitos espirituais, a gente vive a presença do Senhor, o derramar do Espírito e, consequentemente, os milagres. E essa noite vai ser uma noite muito especial. Mas antes eu quero primeiro mandar um beijo para o Joshua, querido, que eu vi que ele está Aqui, aí. ó. Não é? Bem aqui do lado, ó. Deixa eu mostrar aqui onde Lindo, está o Josh. lindo do Aqui. vovô. Oh, meu Deus do Ai, céu. olha, oi, vovô. Oi, Olha. meu amor. Oi, meu amor. Como é lindo. É um anjo, realmente. Ah, é um anjo do Senhor. Também para o nosso querido pastor Fábio. E olha, realmente você está muito bonita hoje. O cabelo está top. Lindo, lindo. Obrigada. Eu estava Parabéns. mostrando, ó, o cabelo cresceu, ó, tá crescendo. Amém. Obrigada, apóstolo. E ó, Imagina. para nós é uma honra termos vocês aqui na nossa live. Daqui a pouco a Bispa Fê vai entrar também. Amém. Já somos uma família, amamos vocês É em Cristo, verdade. sabemos também do amor de vocês pela nossa vida. E eu gostaria de fazer uma pergunta, apóstolo. Claro. A gente vem aqui falando para as pessoas que Deus opera milagre, mas na sua opinião, para a gente entrar naquele tema, o que é tão importante na vida de alguém para que Deus opere um grande milagre? Olha, o importante na vida da pessoa é, bom,
claro, é que ela tenha realmente o coração aberto e que ela peça. Eu estava, inclusive, falando sobre isso, né? Que Jesus falou lá em João 7,7, pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Por que Jesus falou duas vezes? Poderia ser apenas pedir, mas, na verdade, Jesus estava falando que você precisa se envolver com a tua necessidade. Você precisa ter intensidade da maneira que você pede. E você tem que perseverar em pedir. Então, o fundamental para você viver um milagre é você ter realmente esse envolvimento e querer, claro, pela fé, mas que você tenha o desejo de que o milagre aconteça. Porque é o que aconteceu com o cego lá em Jericó, né? Que ele ficou gritando lá, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os próprios discípulos foram lá e falaram para ele, ó, fica quieto aí, cala a boca, não vai incomodar o mestre. Mas ele gritava mais alto ainda, porque era a necessidade dele. E Jesus se voltou e realizou aquele milagre tão poderoso, chegando a ele e dizendo, não é? O que queres que eu te faça? Que eu veja, vê, a tua fé te salvou. É verdade, apóstolo. E tem pessoas que, além de não saber pedir, elas também não sabem se posicionar, né? A Bíblia também vai dizer, te esforça que eu te ajudo. Aí a pessoa quer um milagre, mas ela fica com a boca escancarada, feita a música do Raul, a boca escancarada, cheia de dente, olhando para o céu, e esperando que Deus faça tudo. A Bíblia diz, te esforça que eu te ajudo. Nós precisamos fazer a nossa parte. Ah, com certeza absoluta, porque, sabe, Bispo, eu sempre falo que todo trabalhar de Deus é um processo. E dentro desse processo, Deus os coloca como parte integrantes, porque nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que, porque há um exemplo muito sério em relação a isso, né? Que é lá em 2 Crônicas 20:17, que Deus, através do profeta, falou para Josafá, nessa guerra você não vai guerrear, mas toma posição, porque você vai ver o livramento que Deus vai te dar. Então nós precisamos de ter esse posicionamento. Nós precisamos de ter uma ação. E eu gosto muito até de falar sobre isso, porque Isaías 3,10 fala assim, tá? Diga ao justo que tudo lhe irá bem, e ele se alimentará do fruto das suas ações. Então, sem ação, não tem milagre. É verdade. E falando disso, a ação, milagre, eu me lembro da mulher do fluxo de sangue, né, apóstolo? Já pensou se aquela mulher tivesse se conformado com a sua desgraça, com a sua doença, que a Bíblia diz que ela já tinha ido a todos os lugares, tinha gasto todo o seu dinheiro, mas aí ela escuta alguém dizer que ali na cidade vai passando Jesus de Nazaré, e ela ficava fora da cidade. Imagina só, aquela mulher apática, o pessoal tá pedindo para tirar os comentários, mas a gente quer ver os comentários, né, apóstolo? Você quer que eu tire o comentário, apóstolo? Ou eu deixo? Não, por mim tá tudo bem. Vamos deixar o comentário do povo aqui, não dá nada não. Povo, E aí essa mulher, pedindo oração, tudo. eu fico imaginando ela fraca, porque é uma pessoa que estava com sangramento há tantos anos, ela não estava uma pessoa normal, com a força nas pernas, no corpo, de sair andando correndo. E ela não pede ajuda a ninguém, ela simplesmente escuta ali no acampamento que Jesus estava passando ali. Eu fico imaginando aquela mulher cambaleando, suando frio, com vontade de deitar, de sentar, mas ela diz, eu vou encontrar ele, porque se eu somente tocar na orla do seu manto, eu vou ser curada. E aí eu fico imaginando ela observando, não era nem Jesus, quando ela chega perto de onde Jesus estava, ela vai se deparar primeiro com a grande multidão. E ela deve ter pensado, poxa vida, do jeito que eu estou fraca, como é que eu vou passar no meio de todas essas pessoas? E ela não podia se deixar ser identificada. Então ela começa a dizer, com licença, deixa eu passar, e começa a receber empurrão, começa a ser pisada, até que ela chegue perto de Jesus, se agache, toque na orla do manto dele, correndo risco de vida. Isso é posicionamento. Isso é que é fé, né, apóstolo? E isso é fé. Eu sempre falo que isso é fé em ação. Porque aquela mulher, 12 anos, imagina uma mulher com uma hemorragia constante, 12 anos. É como você falou, o estado dela. Ela estava realmente completamente debilitada, ela estava anêmica, enfraquecida, e ela tinha algumas adversidades que nós muitas vezes nem imaginamos. Primeiro, mulher, ela não
podia de maneira nenhuma se manifestar publicamente. Mulher não podia tocar em um rabi, que é mestre. Jesus era um rabi. Ela passa por todas essas adversidades, mesmo fraca, e com aquela determinação. Se eu apenas de tocar, eu serei curada. Toque em Jesus. Esse toque foi um toque muito diferente, porque foi o toque do desejo, foi o toque da fé, foi o toque da convicção, foi o toque da determinação, porque Jesus vira para os discípulos e fala, peraí, essa multidão, o senhor está perguntando quem ele tocou? Não. Ele me tocou de maneira diferente, porque do meu corpo saiu virtude. E era exatamente aquilo que a mulher recebeu, aquele poder, a virtude do corpo de Cristo, porque ela, obviamente, colocou na sua necessidade esses ingredientes. É verdade. E falando disso, de esforço, de força de vontade, eu me lembro, apóstolo, quando eu era viciado, usuária de drogas, né? Que Satanás tentou me matar e me deu uma semana de vida. E aí eu fui arrebatada, vi Jesus voltando. E quando eu voltei daquele arrebatamento, o Senhor disse para mim, é a última chance que eu te dou para fazer a minha obra. Vai dos 4 cantos da terra, mas se você tirar o pé da minha presença, eu vou te preparar e vou te levar. E aí Deus começou a fazer algo extraordinário na minha vida, mas eu tive que tomar uma atitude naquele dia. E atitudes mudam a nossa história, atitudes mudam o nosso futuro, determinam o que nós seremos amanhã. Eu me lembro que quando eu levantei, eu falei, olha, a partir de hoje eu não cheiro mais forte, a partir de hoje eu não tomo mais remédio controlado, a partir de hoje eu vou servir ao Senhor. Eu tomei uma atitude. E através daquela decisão minha, naquele dia, Deus começou a trabalhar na minha vida. Foi fácil? Não foi. Da mesma forma, foi quando a primeira vez que eu fui para Israel. Né? Assim, Deus começou a fazer algo extraordinário, as pessoas começaram a me procurar para fazer caravana, mas eu não sabia, eu nem acreditava que eu podia levar alguém para Israel. E Deus me levou a primeira vez, e quando eu pisei no Getsemane, o Senhor falou para mim assim, Virgínia, oferte o melhor que você puder nesse lugar. Amém. E eu falei, mas ofertar para quê, Jesus? Esse povo aqui nem precisa. Oferta é para mim. E eu fiz o que Deus mandou, e a partir daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Nós estamos falando de atitude, nós estamos falando de sair da área de conforto, de parar de se fazer de pobre coitado. Tudo você pode naquele que te fortalece. Uma ação de hoje vai determinar o seu futuro abençoado amanhã. Você concorda, apóstolo? 100%, porque o que a gente vê muitas vezes é as pessoas alimentando o seu problema, as pessoas fazendo aliança com o seu problema e não tendo exatamente esse posicionamento que você teve. Hoje mesmo, eu conversei com um rapaz e ele falou, 16 anos, eu fui viciado em drogas, em cocaína, em tudo que você possa imaginar. Um dia, eu falei, eu vou à igreja para ver como é que é isso. Eu fui. Um dia eu falei, a partir de hoje, eu não vou mais voltar a usar drogas. Acontece que nós entramos exatamente nesse processo de santificação. Como você falou, não foi fácil. Não é que é mágica, não. É um trabalhar de Deus. É aquilo que Filipenses fala, que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoá-la. Então, dentro dessa obra que Deus vai fazendo, há muitas coisas que jamais nós poderíamos imaginar. Porque Paulo fala, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem, Deus preparou na vida daqueles que ele realmente tem um propósito. E chegar em Israel, como você chegou, o Espírito Santo, trabalhar o teu coração, porque humanamente não haveria sentido nenhum entregar aquela oferta. Mas era o Senhor que estava pedindo, porque era uma semente na Terra Santa. E eu tenho vivido muitas experiências poderosíssimas naquela terra. Nós temos vivido milagres poderosos. Somos frutos
do milagre. Porque quando os sacerdotes prenderam a Pedro e a João, levaram lá para o Sinédrio e falaram para eles, olha, fala o que está acontecendo. E eles testemunharam, eles ficaram impressionados. Por quê? Porque eles falam só de milagres. E aí eles pegaram e falaram, olha, vocês vão embora, mas vocês não vão mais falar de nada desse Jesus. Eles falaram, como é que nós vamos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos? É impossível, porque nós estamos vivendo uma sessão de milagres. Nós estamos vivendo um grande mover de avivamento. Então, nós sabemos que o nosso Deus, ele opera. E eu sempre falo, essa palavra eu gosto demais, de Efésios 3:20, que Deus é poderoso para nos dar infinitamente mais de tudo aquilo que a gente possa pedir ou pensar. Eu sei que você, Bispa Virgínia, não pediu a Deus muitas coisas que você está vivendo. E você não poderia nem ter condições de pedir naquele estado que estava. Mas olha a grandiosidade do plano de Deus, você realmente se determina a vivê-lo. O Senhor fez essa grande obra na tua vida, você é uma mulher de Deus hoje, reconhecida nacionalmente, internacionalmente, Deus a tem levantado, tem feito essa obra, então é infinitamente mais, porque esse é o poder do nosso Deus ilimitado. É verdade. E quando a gente fala de atitude, né, que você está falando aí, a gente fala de atitude, eu vejo o quanto vocês trabalham, apóstolo, eu vejo o quanto você e a bispa, que eu amo, trabalham demais. A bispa Fê, que eu já vou chamar aqui a bispa Fê, que ela já está aqui online com a gente. E assim, o nosso trabalho na obra do Senhor gera para nós uma grande recompensa, que é a alegria do nosso coração e saber que a gente consegue fazer alguma coisa para Deus quando Ele fez algo tão extraordinário por nós, que foi dar o seu filho, o único filho, para morrer pela nossa vida. Por mais que a gente se esforce, a gente ainda faz pouco. Então, quando Deus faz, Ele fala para nós, olha, acredita, tenha fé, faz um ato profético, toma a frente ali, toma a direção, toma a decisão, que eu tomo a direção e a gente fica parado, eu entendo que é um insulto a Deus. Porque quando Deus fala, toma a decisão, vai, te levanta, coloca essa cara aí na frente que eu vou contigo, Deus está dizendo, filho, ser forte e corajoso que eu faço o resto. Não é verdade? Amém. E a gente está aqui, Amém. eu já vou convidar a Bispa Fê para entrar, a gente está aqui para mostrar para o povo que a gente não idolatra Israel, mas que a gente respeita Israel. Se é um lugar que Jesus escolheu para passar e tantos milagres aconteceram, a minha vida mudou quando eu pisei em Israel. Tenho certeza que a vida do apóstolo também mudou, a vida de tantas pessoas que pisaram lá. E nós estamos aqui nesse ano com atos proféticos especiais, tanto para Israel como para Grécia e Turquia. Onde, apóstolo, o meu sonho, eu sei que lá só tem ruína, lá não tem uma coisa bonita, mas o meu sonho é passar o meu aniversário na Ilha de Patmos, você acredita? Amém. Eu falei para Jesus, eu quero ter a metade da revelação que João recebeu, só a metade. Então, vamos convidar aqui a Bispa Fê para poder participar com a gente? A Bispa Fê vai entrar também, oh, glória! E aí, apóstolo, falando em Ilha de Patmos, imagina só, olha, a minha pergunta sempre foi, Jesus, por que o Senhor teve que levar João, o apóstolo, para a Ilha de Patmos, para ficar preso, para que ele recebesse revelação? Apóstolo, você tem muito mais conhecimento do que eu. Me ajuda aí com essa resposta. Oi, bispa. Oi, boa noite. Boa noite com muita alegria. Boa noite. Que delícia sexta-feira à noite nessa live com esse pai lindo que eu amo tanto, recebendo tanto de Deus, com Bispa Virgínia, falando de um dos lugares que nós mais amamos na face da terra. Boa noite, pai querido. Boa noite, Bispa Virgínia e todos que estão aqui nessa live.
Boa noite, Bispa Fê. E eu já comecei aqui, ó. A gente tá falando aqui da atitude, né? Que muitas pessoas se colocam no lugar de pobre coitado, eu não posso, eu não sei. E a gente precisa tomar atitude para que Deus age na nossa vida. E eu perguntei para o apóstolo o seguinte: estou contando para ele que o meu maior sonho é no dia do meu aniversário estar lá na ilha de Patmos. Mas que eu perguntei para o Senhor: Senhor, me explica uma coisa. Por que o Senhor teve que prender João naquela ilha, permitir que ele fosse preso para receber revelação? Será que ele tinha que passar por essa prova? Então, Me responde aí, apóstolo, me ajuda. Nos responda, pai. Claro. Nós precisamos entender o contexto da época que eles estavam vivendo. Porque o Império Romano passou a perseguir os apóstolos de maneira cruel. E houve uma dispersão dos apóstolos, muitos foram pregar na Ásia, e João, ele seguia exatamente aquilo que era a orientação da igreja de Jerusalém, na qual Pedro era o cabeça. E com isso, ele vai então para a Grécia, porque ali Paulo começa, e Paulo foi o precursor do evangelho para os gentios. Pedro não tinha essa visão ela foi ampliada por Paulo. A visão judaica dele, ele pensava que o evangelho de Cristo era só para os judeus. Mas Jesus havia dito: vocês vão ser minhas testemunhas na Judéia, na Samaria e até os confins da terra, Atos 1:8. E foi o que aconteceu. E nesse meio tempo, ele é perseguido e preso. E levado, então, para uma ilha-prisão que eles usavam, que era tipo, sabe, como a gente tem aqui aí no lado... Alcatraz, aqui em São Paulo, a Ilha Grande, em São Paulo não, no Rio de Janeiro, a Ilha Grande, que a ilha é um presídio, né? E Paulo foi levado, João foi levado para aquele presídio. E Deus, quando nós estamos em momentos de grandes aflições, quando nós estamos privados de alguma coisa, e quando nós estamos sofrendo por amor a Ele, Ele nos dá profundas e tremendas revelações. E ali, então, o Senhor descortina para ele, né, a revelação do Apocalipse, já dentro da visão escatológica que vem lá de Daniel, das 7 semanas, e João, então, ele enxerga esse Apocalipse tão tremendo que jamais poderia ser a imaginação de um homem, mas que é realmente uma revelação dos céus. E é muito interessante, né, que João, ele era um apóstolo diferenciado, né? Porque ele era um apóstolo que ele tinha uma intimidade com Jesus muito grande. E também ele faz com que a sua relação com Deus traga essa grande, poderosa revelação do Apocalipse que até nós temos hoje. Então, em linhas gerais, assim, historicamente, foi isso. E claro que Deus tinha para ele um plano para que isso acontecesse. Porque Jesus falou lá em João 3, né, que aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E o que é nascido do Espírito, o Espírito sopra e o leva para onde quer. Agora, pá, é profundo demais, é sempre tão bom aprender a Bíblia com você. Mas teve uma ceia de oficiais, uma das suas ministrações, todas as suas ministrações, claro, fazem parte da minha formação, marcam muito a minha vida. Mas uma você ministrou sobre o espírito de vitória e trouxe essas revelações de Apocalipse, que por várias vezes João então vai relatando ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. E algo que você transmitiu para mim, e inclusive muitas pessoas, né, novas não sabem, mas o nome do projeto de mulheres que impacta mulheres no mundo inteiro, Mais Que Vencedoras, quem deu esse nome foi o apóstolo Estevão, né? Ele que falou, as mulheres são mais que vencedoras. E o dia que eu ouvi isso a primeira vez na tua palavra, porque sempre você traz uma palavra revelada, aquilo impactou o meu interior. E eu aprendi
a amar as viagens de peregrinação com você. E eu acredito que esse destino que a gente está colocando diante de Deus para a gente visitar, ele está muito relacionado com esse ano de 2023, que é um ano de vitória, que é um ano de você ter os alicerces daquilo que você tem a promessa de Deus, daquilo que era um desejo do coração, mas de começar a ver acontecer. E eu queria que você falasse um pouco dessa característica da vitória, que o Apocalipse deixa bem claro. Eu nunca tinha ouvido de maneira tão clara quanto você ministrou, que ao vencedor, e o importante da gente desejar em terra é ter esse espírito de vitória. Nós estamos aqui falando com a Bispa Virgínia exatamente sobre posicionamento que traz a tua vitória. E as maiores vitórias espirituais, elas vêm desse posicionamento. E Apocalipse já coloca Jesus em uma perspectiva que é o Jesus glorificado, o Jesus que é vencedor, que é Rei dos Reis e que em tudo ele sai vencendo para vencer. E o Espírito fala para João, né? Eu até hoje de manhã estava falando sobre isso, fala para as igrejas que ao vencedor dá-lhe a sentar-se na minha mesa, ao vencedor eu queria até ler esse nome, versículo. Né? Então, porque nós estamos na palavra de Romanos 8:37. Apocalipse 3:21, né? Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci. Ai, meu Deus, cadê o bebê anjo? Cadê o amor da dia? Cadê o bebê lindo? Ele já está sorrindo na live. Olha só que coisa linda. Boa noite, prefeito Zé Ricardo, querido. O melhor prefeito do estado de São Paulo está aqui conosco, o prefeito Zé Ricardo. E aí, Apocalipse 3:21. Ao vencedor. Eu nunca, bispa, tinha compreendido como nessa ministração que o apóstolo Estevão fez. Porque é bem claro. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E eu queria que você explicasse esse espírito de vitória que está em Deus, para que todo esse sentimento... Nós temos uma situação que Paulo fala a Timóteo, tá? Que Deus não nos deu espírito de timidez, mas de ousadia, de poder e de equilíbrio. Então, existe um espírito de derrota, existe um espírito de vitória. Tá? E João 7 fala que se o espírito de vida que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos habitar em nós, tá? Ele vivificará o nosso corpo mortal. Então, nós somos o quê? Tá? Condicionados hoje, eu até falo condicionado, porque o verdadeiro cristão que tem o Espírito Santo de Deus, ele não é derrotado. Amém. Não existe derrota na nossa relação com Deus. Ah, mas tem problemas? Pode ter lutas. Jesus falou lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então nós recebemos o Espírito de Jesus Cristo, que é o sentimento, né? Filipenses 2:5, que habita em vós o mesmo sentimento de Cristo. E nós temos esse sentimento de vitória. Bom, só eu e você estamos falando, a bispa tem que falar também, né? Não, eu tô aqui aprendendo. Eu tô aprendendo aqui. Por favor, o Joshua tem aqui agora tomar a frente da live. O Joshua não quer deixar o Joshua, quando entra na live, né? O Joshua, quando entra na live, acabou, porque aí ele realmente domina, né? Toma C. Pega atenção para ele. Mas olha,
essa parte que você fala de João é muito atrativa para mim, porque mesmo que Patmos fosse uma prisão, né, Bispa Fê? Mas Deus escolheu aquele lugar, isso significa que Deus não tem lugares específicos para falar conosco. Quando Ele quer revelar algo para alguém, quando Ele quer falar com alguém, independente do lugar que nós estejamos ou da situação, Ele vai falar conosco. E aí, apóstolo, se eu estiver errado, você pode me corrigir? O que eu vejo? Olha, pulou tanto que golfou, tá vendo? O que eu vejo? Que Deus também usa momentos difíceis da nossa vida para se revelar para nós. Amém. Aquele era um momento difícil na vida de João. É e Deus vai lá e olha, fala para as igrejas, escreve aí, essa carta que eu estou te dando, ele foi privilegiado para aquela revelação daquele momento. E nós estamos aqui nessa live para explicar para as pessoas a importância de nós conhecermos também a Bíblia andando por ela. Né, Bispa Fê? Como é que eu faço isso? Eu li a Bíblia durante muito tempo e eu não entendia nada, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor só revela a palavra dele para quem ele quer. Não é a verdade? A própria Bíblia diz, olha, eles têm olhos, mas não veem, eles têm ouvido, mas não. Porque se você não tem um discernimento de Deus, você não vai entender nada, você não vai escutar Deus falar com você. E outra coisa é você pisar nos lugares relatados na Bíblia, sentir aquela energia, sentir a presença de Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Vamos falar primeiro de quê? Do ato profético de Israel ou do ato profético da Grécia e Turquia, Bispa Fê? Pode falar da Grécia e Turquia e vamos falar de Israel também, né? Eu acho que Israel, eu aprendi a amar Israel com o apóstolo Estevão, Bispa. Sabe, se tem uma coisa que meu pai me ensinou a amar, foi a Terra Santa. E a gente pode falar de Israel e depois a gente vai falar desse mistério. Eu acho que agora que a gente está falando tanto de João, fala um pouco daquilo que a gente vai viver na nossa peregrinação por Grécia e Turquia. Primeiro, eu quero tirar uma curiosidade das pessoas, que eu também tinha, quem tirou foi o pastor Caio. Quando eu leio Apocalipse, apóstolo Estevão, comecei até a fazer um estudo sobre isso, eu vi ali as igrejas da Ásia, escreve as igrejas da Ásia. Ásia, na minha cabeça, é China, Japão, não é verdade? Eu perguntei, apóstolo Caio, que Ásia é essa? Me explica para me pregar direito do povo. E ele me explicou que essa era a Ásia Menor. Eu tenho certeza que o apóstolo Estevão, que está aqui, que é um homem muito estudado, que conhece muito da Bíblia. Apóstolo Estevão, fala para nós, por que Ásia Menor e que igrejas eram essas que Deus revela para João o apóstolo, por favor? Nós temos geograficamente, a gente está, Israel no Oriente Médio. Né? Quando você sai do Oriente Médio, você tem já o começo da Europa e parte da Ásia. Né? Então, essa Ásia é a Ásia Menor, que não é exatamente a Ásia maior, que a gente sabe, que pega toda a China e Japão, essa área. Tá? Então, na verdade, é onde nós temos a saída, vamos dizer assim, para a Europa, que foi exatamente o caminho que Paulo fez, que Paulo saiu pregando para as igrejas, e ele chega... E não era, porque é o seguinte, nós temos que entender uma coisa muito importante, que Paulo, inicialmente, ele não pregava nas igrejas, porque elas não existiam. Né? Paulo, ele pregava, muitas vezes ao ar livre, muitas vezes nas sinagogas, e ele então começou, como foi com Priscila e Áquila, nessas cidades da Ásia Menor, tá? E não abrir as igrejas. Por quê? Quando ele pregava para os judeus se convertiam. Quando ele pregava para um turco, o turco se convertia, então tinha que ter igreja, porque não podia ir na sinagoga. Né? Então nós temos aí o início das igrejas, que foram as igrejas da Ásia Menor. E Paulo foi o precursor dessas igrejas. A partir disso, então, o evangelho vem para a Europa. Depois Paulo
ele é levado para Roma, né? Em Roma, ele faz aquele trabalho com a guarda pretoriana, mas também os outros apóstolos, inclusive Pedro, vai para a Europa, e o evangelho, então, da Europa começa a ter esse avivamento, porque o avivamento real mesmo, pós-apóstolos, foi na Europa, notadamente em Roma. Apóstolo, Então, uma pergunta. hoje... Tá. Uma pergunta. Paulo, ele vai edificar as suas igrejas na Grécia ou na Turquia? Também, né? E primeiro ele vai para a Grécia. Tá? Por que Paulo foi para a Grécia? Porque na Grécia tinha um grupo de judeus. E ele, obviamente, foi se encontrar para pregar também para esses judeus. E porque a Grécia era o quê? O centro da idolatria mundial, onde toda a mitologia grega estava ali concentrada. Então, Paulo, que tinha uma visão tremenda, a visão de Efésios 6, que ele fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, ele, entendendo essa visão espiritual, ele vai para a Grécia, exatamente, destronar esses principados. Né? E depois ele vai, então, para a Turquia. Né? Eu já fiz todo esse trajeto aí das igrejas. Tem muitas... Por exemplo, quando você chegar em Éfeso, você tem ainda lá o teatro de Éfeso, onde tinha a Diana dos Efésios, que afrontava Paulo. Então é uma viagem fascinante, porque você acaba recebendo um grau de informação que vai te dar consistência espiritual. Paulo, então, vai para a Grécia, e na Grécia acontece algo muito incrível, porque Paulo, ele sobe ao Areópago. No Areópago, eu estive, inclusive, lá, eu não sei se a Fê lembra. Eu lembro, foi uma das viagens que marcou muito a minha vida, pá. Então, porque o Areópago, hoje você vai na Grécia, você vai no Areópago. Areópago, Que é tipo um templo aonde eles tinham, assim, os nichos, sabe, o buraquinho lá, para cada entidade. Então era o Deus Sol, o Deus Lua, era Afrodite, era Baco, toda essa né, mitologia grega. E Paulo, aquele buraco vazio. O Espírito Santo dá a ele uma criatividade tão grande que ele começa a pregar ali. E fala, os gregos são cheios de idolatria, aqui que vocês não conhecem, o Deus desconhecido, que é o Criador dos céus. Ele deixou um buraco vazio, é isso? Ele deixou Tinha um buraco vazio. Porque eram tantos deuses. E eles deixaram lá que eles nem sabiam o que era. Falaram, faz um buraco aí, né? Que aquele nicho onde põe a imagem dentro estava vazio. Né? E Paulo, então, é impressionante. Ele pega e prega ali, usando esse texto, ele fala, varões atenienses e tal, gente de Atenas, vocês são idólatras, mas hoje vocês vão conhecer o Deus desconhecido, que é o Criador dos céus e da terra. E ali tem um camarada que é Areopagita, que era o cara que cuidava, tipo o sacristão do Areópago, chamava Dionísio. Ele e a sua família se converte. Então começa a igreja na Grécia. Que história, hein? Que demais. História maravilhosa. Assim começa a igreja na Grécia e quando você vai visitar, você encontra as ruínas desse lugar que o meu pai acabou de relatar, que é um dos lugares que nós vamos visitar de 4 a 16 de agosto. Bispa Virgínia, Karina Bach, todo esse conteúdo espiritual vai visitar Istambul, vai passar por
vários lugares especiais na Capadócia. Depois da Capadócia, então, passeio de balão, começa a ser visitado as 7 igrejas, até depois de visitar as 7 igrejas do Apocalipse, concluir toda essa peregrinação num cruzeiro de 4 dias Ô, por glória! Patmos, Creta, Santorini e termina em Atenas. Então, assim, é um trajeto dos sonhos, tá? É um trajeto dos sonhos mesmo. A pessoa vai passar na Ilha de João. A Ilha de Vai. Mamãe, esse aqui é pagar? Pode E lá ter eu certeza, vou fazer um ato pastor. profético, apóstolo. Eu disse para Meu Jesus, Deus. abre os meus olhos lá, eu quero ver, Jesus. Igual o Senhor Meu falou com o Deus. João, fala comigo. Aleluia, aleluia. Tenha certeza que vai ser um mover do Espírito Santo de revelação tremendo, tremendo. Porque Então, quem quiser é demais, agora né? se posicionar, porque é algo que eu aprendi com o meu pai. Por isso que eu estava falando desse espírito de vitória. Eu aprendi algo com o meu pai, que o posicionamento, ele traz a vitória. Porque você recebe no teu posicionamento dessa porção do espírito vencedor que há em Deus. Então, você que hoje tem um desejo, eu quero conhecer, eu quero entender mais, você vai ligar agora. Toda a equipe está de plantão nesse minuto. Você vai ligar no 11 911 58 22 35. É o WhatsApp também. Anota aí de novo, 11 911 58 22 35. Você vai citar a live agora. Estou aqui na live com o apóstolo Estevão, Bispa Virgínia, Bispa Fê. Eu quero ir. Esse é um posicionamento que você vai tomar agora. Eu quero ir. Até eu quero ir. Essa viagem Eu vou ligar os comentários, ó. Eu vou ativar os comentários, porque eu vou colocar aqui, vou fixar. O telefone é 011, eu amo fazer isso, ó. Eu sou igual como é? A Silva Design. Eu amo falar aqui. 011 911 58 22 35. 011 911 58 22 35. É isso. Aí pode fixar, você vai chamar agora. Por quê? Algo que as pessoas não sabem. Essa peregrinação, Grécia e Turquia, 4 a 16 de agosto, são 12 dias que você vai, 12 dias proféticos, apostólicos, que você vai estar ali peregrinando por todos esses locais bíblicos que estão na Bíblia. Ele tem vagas limitadas, tá? Não é um grupo, tá né, faltando o Bispo? número, tá faltando 11 o número aqui, ó. 911, tá certo. 911. 011 11 58 Tá, não, 22 desculpe. 35. Ah, tá certo. Então, uma Ela gravou coisa, mesmo. Bispa Fê, viajar comigo, às vezes ou a pessoa ama, a pessoa odeia. Porque eu acordo, vamos orar. Dá meio-dia, vamos orar. Anoitece, onde você chegar, filho, nós vamos estar orando e fazendo ato profético. É atraindo tudo que Deus tem para a sua vida. Você vai usar essa sua fé aí, mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos pisar onde Paulo pisou e nós vamos atrair aquilo que já existe no reino espiritual para a nossa vida, aqui no reino físico, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, esse é o posicionamento, Bispa, que eu aprendi dentro da minha casa. De ter dentro de si esse espírito de conquista, de vitória, de colocar no seu interior a motivação daquilo que você quer conquistar. Porque toda derrota interior, não as dificuldades da vida. Isso eu aprendi com meu pai. As dificuldades da vida, elas se apresentam. Mas o meu pai sempre me ensinou algo, não é, pá? Que o teu ambiente interior precisa ser de vitória. E o que a gente vê tanto em Paulo quanto João? Que o ambiente interior deles não foi alterado por nada. Nem pela perseguição, nem pela privação, nem pela, literalmente, apedrejamento que Paulo passou. Nada alterou o ambiente interior deles, que era um ambiente de vitória. E eu tenho certeza que quem embarcar nessa peregrinação vai encontrar para si esse espírito mais que vencedor.
que traz a transformação da nossa realidade, porque a nossa realidade só vai sendo transformada quando a gente espiritualmente se conecta com o Espírito de Deus. Verdade. Né, pá? Você sempre ensinou isso. Levanta a tua cabeça. Essa viagem é muito importante as pessoas entenderem que essa viagem não é uma viagem de turismo. Essa viagem é uma viagem de crescimento espiritual. E nós precisamos de crescer. Nós precisamos de ter experiências com Deus, porque essas experiências é que nos dão sustentação para a nossa caminhada. Então, eu tenho certeza absoluta que todas as pessoas têm fome e sede da presença de Deus. Todas as pessoas foram criadas para se conectar com Deus. E o Senhor falou, profeticamente lá em Oséias 3, o meu povo está morrendo porque não tem conhecimento. Está no capítulo 6. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, quando você vai para uma viagem como essa, você vai desenvolver o teu conhecimento de Deus e Deus vai se revelar a você. E você volta diferente. Você volta transformado. Você volta marcado pelo poder de Deus. E eu quero falar para você que está nos ouvindo aqui, tenha certeza de uma coisa. Deus tem um ministério para colocar nas tuas mãos. Amém. Você vai ter um despertar ministerial lá Amém. na Grécia. Porque exatamente foi o caminho que Paulo ele fez para pregar para os gentios. Nós somos herança apostólica de Paulo. Então Deus vai marcar a tua vida de maneira muito especial. E é claro que quando eu ouço, recebo o poder de Deus, junta as duas coisas, porque Paulo fala que a letra mata, o Espírito vivifica. Agora, quando você tem o conhecimento com o Espírito, aí realmente você está apto para Deus te usar com poder. E vocês estavam falando aqui, e eu sinto no meu espírito isso que o Senhor quer falar com muita gente, tá? Que está retardando o seu chamado, que você está impedindo o ID, e que você precisa de falar sim, como Isaías falou, que é do hebraico rinene, eis-me aqui. Vai te levar a uma dimensão espiritual muito grande, porque eu tenho certeza absoluta. E você põe os pés com essa disposição, os céus vão se abrir, os céus vão se mover, e você vai ver a glória do Senhor. Então, e outra coisa que eu queria falar, que tanto a viagem para Israel, como a viagem para a Grécia, é um investimento. É um investimento espiritual. Porque nós, às vezes, gastamos com tantas coisas, mas nós precisamos investir na nossa vida espiritual. Eu já fui a Israel mais de 30 vezes. Nunca eu voltei da mesma maneira. É verdade. Nunca voltei sem ter sido renovado, sem ter sido restaurado e sem ter tido experiências profundas com Deus. E a gente ficaria aqui até amanhã cedo falando dessas experiências, mas em cada viagem nós fomos realmente abençoados. E outro dia, um amigo, ele me perguntou, apóstolo, por que você vai tanto para Israel? Eu falei para ele, por que você bebe água todos os dias? Ele falou, porque eu tenho sede. Eu falei, eu vou para Israel porque eu tenho sede. Eu tenho sede de Deus. Eu tenho sede do Deus vivo. E a Bispa Virgínia falou algo muito sério, que é exatamente aquilo que eu penso. Nós não idolatramos judeu e nem homem nenhum. Nós vamos na terra que Deus elegeu. Porque eu estava uma vez ali em Cumerã e eu me afastei do grupo e fui
ali no meio daquele deserto, eu levantei a minha mão e comecei a orar. E a presença de Deus, aquela terra está impregnada da presença de Deus. Está mesmo. É algo tremendo. E eu fui ali e eu estava meio triste com algumas situações. Eu tinha acabado de ministrar para o grupo e eu fui ali na entrada do deserto. E o Espírito Santo falou audível no meu coração: olha para esse deserto. Desse deserto, eu tirei água. Desse deserto, eu mandei maná. E nessa terra, eu escolhi para me apresentar ao homem. Aquilo foi tão poderoso, porque Deus escolheu uma porção de terra para dizer: eu sou. Como ele disse, eu sou o que sou. Ele falou para Moisés. Então, realmente, você se encontra ali. Então, querido nosso, querendo saber o valor da viagem, você pode ligar para 11 9 11 9 11 38 22 22 35. Liga lá, porque não existe limite. Eu encontrei em Israel uma vez, Bispo Virgínia. Estava, inclusive, no Jardim da Tumba. E eu tenho experiências tão profundas ali naquele lugar. Mas nós estávamos com um grupo de aproximadamente 350 pessoas. E claro que a gente não tem condições, às vezes, de conversar com todo mundo. Mas veio uma menina muito simples. Apesar que vocês, mas eu preciso dizer, apóstolo Estevam, Bispa Sônia, Bispa Virgínia foi com a gente, ela viu. Eles ministram pessoalmente a caravana em todos os pontos do roteiro. Verdade. Né? A gente faz com prazer, né? Prazer de servir a Deus e prazer de poder estar Desculpa naquela te terra. interromper, tá? Não, então, mas a gente faz mesmo com prazer, porque tem gente que vai para Israel, eu não quero nem falar aqui. Né? Mas nem olha na cara do grupo. Não, então... e larga o grupo, depois encontra lá em Jerusalém, fala, valeu, pessoal. Né? É diferente você, por exemplo, com a Bispa Virgínia, que faz os atos proféticos, que clama em todos os lugares, porque nós fazemos uma viagem espiritual. E eu pego para o grupo todas as vezes. Quando chega em Israel, eu falo, olha, não venha com expectativa que você vai fazer uma viagem de turismo. Quem quer fazer turismo, vai para a Disneylândia. Você veio aqui para buscar Deus. Você veio aqui para ter uma experiência com Deus. É isso. Isso é o que nós queremos. Mas, então, para conta, se aproximou essa moça uma de você, desculpa. Menina muito simples, muito simples. Né? E eu peguei, perguntei para ela, e aí, querida, tudo bem? Ela falou, tudo bem, apóstolo. Eu falei, você mora onde? Ela falou, eu moro na periferia de Osasco. Morar em Osasco já é longe. Ela morava na periferia de Osasco. Uau. E ela falou, olha, meu pai está desempregado, a minha mãe é faxineira. E eu estou aqui em Israel. Eu falei, puxa, que coisa maravilhosa. Ela falou, um dia o senhor estava falando que é possível para Israel. E era um sonho que eu tinha desde criança. E eu peguei, comecei a fabricar trufas e fui vendendo farol. E foi o primeiro dia, vendi, segundo dia, Deus me abençoou. Ela falou, eu paguei a minha viagem à vista. Só vendendo trufas e ainda, apóstolo, eu tenho dinheiro aqui para comprar as coisas que eu quero lá no mercado árabe. Oh, glória a Deus! Glória! Vai ser assim com você! Eu fiquei tão marcado por aquela menina, tão marcado, porque eu acredito nisso. Eu acredito que em Lucas 1,37 fala assim, não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. E nós temos no nosso interior essa força que vem de Deus para que a gente possa superar. Agora, quando você já põe um não na frente, você já sentenciou. Não acontece. Ah, é muito caro. Não é para mim.
O diabo quer que você fale, quem sou eu? Esquece. Mas a hora que você fala, eu sei quem tenho crido. Eu sei que ele é poderoso. E eu sei que não há impossíveis para o meu Deus. Deus vai prover. Deus vai trabalhar. Deus vai fazer. Deus vai trazer a existência. Deus vai agir. E você vai pôr os teus pés na Terra Santa. É verdade. E é importante demais entrar na Terra Santa com um líder que você confia, né? A gente foi agora em novembro e o apóstolo e a bispa Fê me viram lá com a mala de pedido e eu agoniada. Eu só sabia dizer, hoje vamos ter nosso pedido, bora ter nosso pedido. E o apóstolo, gente, ele tomou ali essa minha dor, né? Fomos ali como é o nome daquele lugar? No Campo dos Pastores. Campo dos Pastores. Queimamos todos os pedidos em união, que nós somos igreja, nós somos servos de Deus, nós servimos ao Senhor, nós somos família, unidos, queimamos todos os pedidos, o apóstolo intercedendo por todo mundo, todos os pastores ali em oração, e nós queremos que você faça parte desses atos proféticos conosco, queremos que você leve sua família tanto para Israel, como para a Grécia. Lá em Israel nós vamos ter batismo no Rio Jordão, e o apóstolo fez um ato profético agora em novembro, com a bispa Fê e a bispa Sônia, que eu gostaria de fazer também com o pessoal que vai na caravana de Israel em outubro, que é aqueles 7 mergulhos de Namã. Meu Deus. Bora tirar Então, isso lepra. é importante a pessoa saber que ela vai estar com a bispa Virgínia e nesse momento a gente vai se encontrar. Vai estar com o apóstolo Estevão, bispa Sônia, bispa Virgínia, todos nós vamos nos encontrar ali no Rio Jordão. E vamos viver junto esse ato profético. E olha, nós vamos se invadir aquele batizar Jordão. Meu Deus do céu. Aquele Jordão. Deus, esses 7 mergulhos. É demais. É uma coisa tão tremenda. Eu já tive tantas experiências com Deus que só de falar eu fico emocionado. Porque ali, Deus mandou que aquele general, que era um homem arrogante, que era o segundo homem da Síria, foi até Eliseu e o profeta falou, vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Ora, poderia aparecer, o que é isso? O que esse profeta está falando? Inclusive ele fala, né? Eu pensei que o profeta ia fazer cair fogo dos céus, que ia ter trovões. Mergulhou 7 vezes. Na 7ª vez, saiu curado da lepra. E a pele dele era como de uma criança. E o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E tudo que está na palavra é para nós praticarmos. E dar 7 mergulhos lá é só testemunho. É só derramar do Espírito Santo. Eu, quando mergulho, eu falo, Senhor, não vou nem mais sair dessa água, porque é muito poder de Deus. É verdade. É um momento muito forte. É verdade. A gente também vai fazer um ato profético no Monte Carmelo, que é o lugar onde Elias orou e Deus mandou fogo do céu. Nós também vamos fazer um ato profético no Jardim do Getsemane, que é o lugar que Jesus orou e chorou, suou ali. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ali, nós vamos no Muro das Lamentações, nós vamos no Sepulcro, nós vamos passear naquele lugar. E, Bispa Fê, eu não sei se está no roteiro, mas mediante o que aconteceu comigo nessa viagem, que eu não sei se eu contei para vocês, mas eu fui curada do joelho esquerdo, apóstolo. Aquela hora, o senhor estava ungindo a mão do povo lá na fonte de Eliseu, que eu entrei no meio, que eu falei, eu já tinha o meu também. Que eu joguei no meu joelho esquerdo, que eu não conseguia nem subir a escada de casa. E o meu joelho foi curado. Eu conseguia andar na muralha de Jerusalém, coisa que eu não conseguia fazer. Eu conseguia ali, eu falava, Fábio, meu joelho não está doendo. Deus me curou. Eu trouxe daquela água e eu ungi pessoas em Goiânia, em São Paulo, e nós temos vários testemunhos. Eu vou inclusive mandar um testemunho para você. Então, eu gostaria de levar você também, que vai conosco aí na caravana de Israel, para Fonte de Eliseu, que é lá em Jericó, não é esse bicho? Para você também participar desse ato profético.
Essa caravana para Israel é em outubro. E você pode agora, as vagas são limitadas, reservar agora a sua vaga e da sua família pelo WhatsApp 011 911 58 2235. E voltando para a caravana da Grécia e Turquia, você vai perguntar: por que eu devo ir para a caravana da Grécia? Eu tenho um motivo muito bom. Olha para mim aqui. Olha o motivo que eu vou dar, bispo e apóstolo. Vocês estão comigo há 8 anos, pregando bom dia para vocês, faça chuva, faça sol. Vocês nunca perguntaram se eu estou chorando, se eu estou com fome, com dor de barriga, com dor de cabeça, se eu dormi, se eu estou acordada. Vai fazer 8 anos, apóstolo, bispo, foi dia 5 de março que eu digo bom dia para esse povo. Sem falhar nenhum dia. Agosto vai ser o mês do meu aniversário, que eu vou completar, para a glória de Deus, 43 anos. Quando o diabo no passado me disse que eu não completaria 28. Vou fazer 43 anos. Por isso que eu quero passar pelos lugares que Paulo passou e eu quero também atrair essa unção de Deus para a minha vida e para a vida de todas as pessoas que estiverem junto comigo, porque no momento que nós começarmos a orar, eu tenho certeza que Deus vai liberar sobre a minha vida e sobre a sua. Não é uma caravana que é para todo mundo, liberada para todo mundo, são para as pessoas específicas, separadas pelo Senhor, porque as vagas são limitadas. Então é para você que vai fazer primeiro a sua inscrição, porque daqui a pouco a gente vai anunciar, não tem mais vaga. E quando não tiver mais vaga, não adianta você chorar. Então esse é o dia, hoje, 10 de fevereiro de 2023, que você vai chamar agora no WhatsApp, que está fixado aqui no Instagram, 119 1158 2235, e vai dizer pela fé: eu vou para Grécia e Turquia. Sabe o que eu aprendi? Amém. Não existe viagem cara. Existe falta de planejamento e fé. E nós temos um ditado: Israel não é para quem pode. Israel é para quem quer. Verdade. Se você quiser, você vai. Né? Você vai porque Israel é realmente uma terra santa. E pôr os pés naquela terra, quando você está debaixo desse manto de unção, é uma revolução. Então, que você realmente se determine no teu interior, e como a Bispa Virginia falou, há um número limitado, e que o Espírito se move, e você ouça a voz do Espírito, e você possa realmente falar assim: eu vou, em nome de Jesus. Pai, você vai voltar algo que ficou muito forte no meu coração, que eu realmente me senti aqui impactada, das pessoas que vão, você que sabe que tem um chamado ministerial, foi liberada aqui nessa live uma palavra de revelação. Você sabe que tem um chamado ministerial, mas a tua vida ministerial está... A Priscila está aqui com a gente, a Pri Belmonte. Ela sabe quão importante é Israel, né? Ela aí, Pri, Deus te vai abençoe. de novo com a gente. Amém. E você sabe que você está paralisado, adormecido. Nessa viagem, você, da Grécia e da Turquia, foi liberado uma palavra do apóstolo sobre a tua vida. Aleluia. Você vai ligar agora no 11. Você que sabe que o teu chamado é pastoral, que Deus te levantou dentro dos ministérios para anunciar o evangelho, você é um evangelista, você é mestre. 11 911 58 22 35. Você vai se mover. Quando a gente se move aqui na terra, a gente move os céus também. E eu acredito, Pai, que não existe uma frustração maior do que você não cumprir o teu propósito em Deus. Meu Deus. Se você... O Espírito Santo me incomodou aqui agora. Vamos fazer uma oração pelas pessoas que estão nessa live, querem ir nessa caravana da Grécia e da Turquia, mas elas estão naquele pensamento: eu não posso, não consigo, não é para mim. Vamos quebrar esse espírito de negatividade em nome de Jesus e vamos declarar sobre elas que elas podem. Se você crê, nós vamos orar por você agora. Você vai quebrar essa barreira, vai mandar um WhatsApp para o número que está fixado no Instagram e vai reservar sua vaga pela fé ainda hoje. Amém? Vamos orar? Aleluia. Xarabacaia naras. Oh, meu Deus. Deus
poderoso, El Shaddai, forte, conselheiro, Deus que nos tirou das trevas e nos trouxe para a tua maravilhosa luz. E nós, Pai, sabemos, não há impossíveis para ti. Nós queremos agora quebrar espírito de negatividade, espírito de derrota, tudo aquilo, Pai, ó Deus, que impõe barreiras. Sim, Senhor. E todas, Senhor, ó Deus, as barreiras mentais, está quebrado pelo poder do teu sangue. Pai, despertou o espírito do rei Ciro. Eu te peço, Amém. desperta o espírito daqueles que estão nos ouvindo, para que eles se levantem contra as impossibilidades, que eles se levantem contra os cenários que o inimigo quer mostrar, mas que o Senhor possa realmente abrir a visão, e eles saibam que quando o Senhor determina, o homem toma posição e o Senhor provê dos céus. Por isso agora, dá um batismo de fé. Senhor, ó Deus, o alargar das estacas da tenda, faça os teus servos receber esta unção e haja liberação nesta live. Em nome de Jesus, pela fé, paramos. Os nossos pés estão na Terra Santa. Os nossos pés estão, Pai, na Grécia. Nós veremos, Senhor, ó Deus, o teu Espírito se movendo e esse amado, essa amada servos teus. Que hoje, Pai, o Senhor está despertando, que seja liberado no mundo espiritual. Em nome de Jesus. Em nome de Aleluia. Jesus. Amém. Se você Amém. recebe essa oração e se você crê, chama agora no WhatsApp, porque a vaga de hoje é sua. As poucas vagas que nós temos hoje é para você e para sua família. Se você é casado, se você é solteiro, nós vamos fazer um ato profético lá para quem é solteiro, filho. Vai desencalhar, em nome de Jesus. Aleluia. Vai casar, Deus vai glória. colocar aí um homem de Deus, uma mulher de Deus na sua vida. Então manda o WhatsApp para 0119 1158 2235, né, Bispo Fia? É isso mesmo. Olha, se existe algo como você tão bem falou, Pai, não é turismo, é um investimento espiritual, onde ali você vai ter experiências que vai mesmo verdadeiramente trazer crescimento espiritual para que você tenha na tua caminhada, tenha na tua bagagem aquilo que determina a tua vitória no dia mau. Então, é aquilo que o apóstolo acabou de falar, Pai. Nunca coloque o não na frente. Nunca. Quando você coloca o não na frente, já não aconteceu. Então, essa viagem, você vai ter tantas experiências e você não imagina o quanto as experiências que eu tive na Terra Santa, Pai, me sustentaram em muitos momentos difíceis. Ó, Joshua. E assim essa viagem vai te gerar experiências que vai te sustentar. Amém? Que lindo. Pai, Glória a Deus. muito obrigado pelo teu tempo com a gente, Amém. por todo o teu ensinamento, as lições que você divide conosco, por você ser tão profundo na palavra de Deus, porque esse é o conhecimento espiritual que nós desejamos. Obrigada, apóstolo. Nós te amamos. Todo mundo Amo aqui em casa vocês, ama o queridos. apóstolo, ama a Bispa Joshua, Fia, ama a Bispa Joshua Sônia. lindo. Joshua lindo, vovô te Joshua, ama. cadê o bebê Vem cá falar o que lindo? tá falando. Vem cá, vem cá. Cadê Peraí, o bebê apóstolo, o Fábio quer dar lindo? um oi. Ele tá brigando Fábio, comigo querido. aqui, peraí. O que você está falando aqui? Boa noite! Boa noite, família linda. Tira a foto aí, ó. linda. Bispa. Você sabe que lá no Ceará, eles têm uma mania de comer letra para economizar na palavra, entendeu? Aí a bispa fala, bispa sonha. Eu falei, sonha onde, meu amor? É Sônia. Bispa Sônia. Ela sonha. Cada vez Quem que fala, sonha agora sou eu. Muito obrigado, gente, por Amém, participar dessa live. queridos. Olha, gente, você tá vendo aqui a nossa Deus família? abençoe. Nossa família é um milagre. Eu era solteira, encalhada, problemática, só Jesus na minha vida. Aí Deus me deu um marido lindo, maravilhoso. Não podia ter Amém. filho, nem eu, nem ele. Aí Jesus deu o Joshua. Amém. Aí Jesus deu essa família maravilhosa que é o apóstolo, a bispa Fia, a bispa Sônia. Amém. E nós queremos profetizar, Sônia, né? E nós queremos profetizar essa bênção de Deus para a sua vida também. Eu sempre costumo dizer, é o tema do meu terceiro livro.
Eu posso, você pode. Basta você querer. Amém. Amém. É Amém. isso Glória Eu a amo Deus. aí. vocês. Beijo, Nós amamos querido. vocês. Amém. Obrigado, Amamos Pai. vocês. Obrigado. E é isso, Beijo, Bispa. linda. Beijo, Paizinho. Beijo, Beijo. Bispa. Com Tchau. Deus. Tchau. Gente, é isso aí. Estamos aqui ainda ao vivo. Eu amo muito a vida dessa família que tem nos adotado aí, que tem cuidado da gente. São aí os nossos exemplos, né? De homem de Deus, de mulher de Deus. E você que assistiu aqui a live, você não pode ficar de fora. Corre, você precisa participar dessa caravana, porque eu estou pregando na sua vida aquilo que Deus faz na minha. Tenho certeza que Deus vai te honrar. Então não perde tempo, chama agora no WhatsApp 0119 1158 2235 e reserva a vaga da sua viagem, tanto para Israel como para Grécia e Turquia. Eu vejo você lá, né, Joshua? Fala, eu vejo você lá! Tchau, gente. Boa noite. Deus abençoe. Vou cantar, Joshua. Não há lugar mais alto, tão grande, que estar aos teus pés, que estar aos teus pés. Não há lugar mais alto, tão grande, que estar aos teus pés. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do nosso Senhor, que vive e reina para sempre, né, Joshua? Tchau!